Após o anúncio das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump, o mercado teve uma reação de volatilidade como esperado. O S&P 500 nos futuros caiu mais de 3%, Nasdaq caiu mais de 4%. E o Bitcoin? O Bitcoin teve uma volatilidade considerável no dia de ontem, saiu dos 88 mil dólares e foi batendo os 81 mil dólares, se segurando, o que é bastante positivo. Esse ano a gente também está acompanhando a alta do ouro. O que está acontecendo? Que cenário é esse? Vamos discutir tudo nesse vídeo. Eu vou te falar por que as tarifas do Trump podem beneficiar o Bitcoin e como você pode aproveitar as melhores oportunidades do mercado cripto e do Bitcoin. Vem comigo porque eu não vou esconder nada. Oi, eu sou a Sheila, especialista em Bitcoin e mercados voláteis. Se esse vídeo fizer sentido para você, se inscreve no canal e lembra de deixar aquele gostei para mim. Nada melhor do que a gente dar uma olhada nos gráficos para conferir o que aconteceu. O gráfico não prevê nada. Os gráficos, eles ajudam você a entender o que aconteceu no movimento do mercado, o que aconteceu com o preço. Tem gente que consegue, sim, tirar insights, mas a gente tem que olhar todos os cenários possíveis para a gente não cair no viés de confirmação. Por exemplo, eu acredito, e acredito de verdade, estou ainda bullish, que o mercado está no momento de uma tendência de alta. Porém, eu tenho que considerar o outro cenário também. E se for uma queda? O que me diz que não é uma queda são outros fatores. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos para a gente entender um pouquinho o contexto dos índices, os principais índices americanos, S&P 500 e Nasdaq. Vamos olhar o Bitcoin, vamos ver o ouro. O que será que está acontecendo nesse momento? Primeiro gráfico, esse aqui é o da S&P 500, pessoal, é o índice que a gente é conhecido como S&P 500, que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Olha, esse é o gráfico diário. Ocorreram dias de queda bastante acentuada. Depois do anúncio das tarifas, a gente teve um gap aqui e olha só onde vai parar, o índice derreteu. Vamos medir aqui a porcentagem de queda de um índice do mercado tradicional financeiro, que é um índice bastante relevante, mais de 11% de queda, viu? Gente, é muita queda para o mercado tradicional. Isso tudo é um impacto bem no curto prazo que a gente está enxergando do Donald Trump. Vamos ver agora o índice da Nasdaq. Nasdaq. Gente, segue também a queda acentuada. A gente viu que já o mercado, de forma antecipada, o mercado é ansioso, né? Se você ficar pelas emoções do mercado, não sei não, você não dura muito tempo, porque o mercado é bastante ansioso. Olha só, dias antes do anúncio, o mercado já estava dando uma sinalização de fraqueza e tivemos o anúncio das tarifas do Trump e Nasdaq também derreteu. Vamos ver a porcentagem de queda de Nasdaq. Para o mercado tradicional, mais de 15% é muito, muito, muito forte o impacto do Donald Trump. Agora vamos acompanhar o Bitcoin. Vamos ver o Bitcoin nesse momento. Vamos ver o gráfico mais antigo da Bitstamp. Gente, perto da queda de Nasdaq, S&P 500, não teve nenhum gap. Olha só, gente, a gente teve um fundo aqui esses dias atrás, nos 77 mil dólares, ele chegou a gente falar agulhar lá nos 76.600 dólares, só que ele deu uma rompida aqui, né? Rompeu para baixo, porém ele está se sustentando muito bem. A gente tá do fundo, desse último fundo aqui, a gente está a 4% desse último fundo. A gente nem tocou o fundo. O Bitcoin está demonstrando uma certa força em relação aos índices norte-americanos. Vocês já perceberam isso? Dá para perceber no gráfico. Tivemos uma queda gradual aqui? Sim. Rompemos para baixo com a notícia do tarifaço? Sim. Agora vamos analisar por que essa queda ocorreu. Essa queda generalizada aqui dos mercados voláteis, como a gente viu o índice Nasdaq, índice S&P 500 e o Bitcoin, que teve aquela volatilidade, mas se suportou bem ali nos 81 e segue, vida que segue, se deve principalmente ao efeito inflacionário que as tarifas impostas agora pelos Estados Unidos nos produtos de outros países vai fazer.
que acontece? O importador de produtos americano vai pagar o imposto a mais para o governo americano do artigo importado. Só que ele vai repassar isso no preço para os consumidores. Então, o que você comprava com certa quantidade de dólar, você vai precisar de mais dólar para comprar lá nos Estados Unidos. Já pensou? E aí, fica evidente a desvalorização da moeda fiduciária do dólar. Todas as moedas fiduciárias hoje, elas não têm um lastro, elas são impressas de acordo com o que o governo está determinando, a política macroeconômica ali, e isso faz com que a população perca o seu poder de compra. O que os investidores enxergam? Eles enxergam que eles precisam preservar o patrimônio, eles correm para ativos mais sólidos que têm a característica de preservar valor ao longo do tempo. Por isso que a gente enxergou esse ano uma alta do ouro. Vamos dar uma olhada no gráfico da alta do ouro? Qual que é a grande sacada que o ouro nos dá? O Bitcoin, ele nasceu com o propósito de se tornar uma reserva de valor, de ser o ouro digital e muito mais eficiente que o ouro para acumular valor ao longo do tempo, porque ele é escasso, ele é limitado a 21 milhões de unidades, não tem como minerar mais Bitcoin. Além disso, que ele foi programado, na sua programação lá no seu white paper está escrito que o Bitcoin foi programado para ter somente 21 milhões de unidades. Daí que com o tempo o Bitcoin tende a valorizar mais e atrair cada vez mais a atenção do mercado, que já está atraindo. Esse ano a gente já teve instituída a reserva estratégica dos Estados Unidos em Bitcoin. Claro, tem outras criptos, mas quem acumula valor ao longo do tempo é Bitcoin pelas propriedades fundamentais. Então a gente analisa fundamentalmente o Bitcoin, fundamentalmente o ouro. Os investidores tendem a investir em Bitcoin. Por isso que esse tarifaço do Trump, que provoca um efeito inflacionário global por aumentar de forma generalizada o preço dos produtos, tende a ser bom para o Bitcoin no médio, longo prazo. Essa queda, para mim, é um reflexo do curto prazo do mercado falar assim, opa, e se adaptar novamente. Que a gente viu ali no começo que as quedas já estavam acontecendo há algum tempo. Daí o mercado já precificou, a gente fala que o mercado antecipa, né, as quedas. Então, mais uma vez, vamos dar uma checada no gráfico. Aqui no gráfico do Bitcoin, a gente percebe uma tendência de longo prazo de alta. Esse gráfico aqui, ele está no tempo gráfico semanal, quer dizer que cada vela dessa corresponde a uma semana. A gente viu também que o Bitcoin perdeu aqui os 90 mil dólares e caiu até os 80 mil, só que ele se suportou aqui no tarifácio de ontem. O Bitcoin conseguiu suportar aqui nos 81 mil dólares, aqui nos 81 mil dólares, e não cair além do último fundo. Isso é bastante significativo para o mercado, que em tese seria bem mais volátil que os índices tradicionais do mercado. E qual que é a grande sacada disso tudo aqui que eu te mostrei? A grande sacada de tudo que eu te mostrei é o potencial explosivo que o Bitcoin está nesse momento. Por quê? O Bitcoin tem 1,6 trilhões de dinheiro investido. O ouro tem mais de 11 trilhões. Pensa se o mercado todo começa a ver realmente o Bitcoin como ele nasceu para ser um ativo de reserva de valor e migra para o Bitcoin. Pode acontecer, sim, uma nova alta explosiva ainda nesse ciclo. Você não sabe identificar ciclo de alta ou ciclo de baixa do Bitcoin? Vou te falar que tem o meu treinamento Ciclos do Bitcoin, que você vai conseguir tirar as melhores oportunidades desse mercado, entendendo melhor como que funciona o ciclo do Bitcoin e como ele se correlaciona com a macroeconomia americana. O link tá aqui na descrição, ele tá com 50% de desconto agora, e eu liberei 4 bônus incríveis, que inclui um checklist de tudo que você precisa saber para entender os ciclos do Bitcoin, uma planilha de gestão de risco, inclui as criptomoedas que melhor performaram no último ciclo e um bônus extra que só para os primeiros 100 compradores que eu liberei. Vai lá conferir, tá? Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, dá aquele gostei, se inscreve aqui no canal. E lembra, quer investir com inteligência? Então me segue.